Senhor, queridas mulheres guerreiras vitoriosas de Jesus. Aqui quem nos fala é a pastora Marcele, estamos aí juntinho mais uma noite no canal das Mulheres Vitoriosas. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, amém? Antes de deixar essa palavra, quero estar fazendo uma oração por nós, amém? Para que você continue perseverando, firme no propósito, sempre abundante aí no teu dia a dia, na obra, no caminhar, no seu trabalho, você que está aí lutando para sustentar a tua casa, a tua família, você que tem perseverado mediante a tantas lutas, mediante a essa guerra que nós estamos passando, contra esse mal que tem assolado as nações, eu creio que Deus é contigo, Deus te dará vitória. Deus nos chamou para ser mais do que vencedoras e vitoriosas, amém? Então, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não deixa de deixar o teu like aí, porque eu tenho certeza que essa palavra, vai alcançar muitas vitoriosas também, amém? Mas antes disso, vamos estar fazendo uma oração. Ora comigo em nome de Jesus, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai de Jesus Cristo, meu Deus, querido Senhor, Salvador. Senhor, nessa hora, Pai, eu quero estar orando junto com essa mulher, junto com essa família, junto com o teu servo, com a tua filha, que está, Pai, ligadinho comigo aí, Senhor, para receber algo da parte de Ti, que está, Pai, aleluia, confiando que o milagre vai acontecer, que está esperando uma resposta da parte do Senhor, está crendo, Deus, que Tu é Deus que fala, que Tu é Deus também que faz, que Tu é Deus que abre porta aonde não tem porta. E eu creio, Senhor, que através dessa oração, o Senhor alcança lares, o Senhor alcança vidas, o Senhor alcança família, trazendo resposta de vitória. Portanto, Senhor, que Tu venha abençoar, Pai, esse canal e aquelas pessoas que estão, Senhor, aleluia, sendo, Pai, alcançadas através deles, Pai, também. Que assim a palavra dessa noite venha ser ministrada a cada coração, trazendo resultado no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa assim estar entrando por dentro da sua casa através desse canal, porque eu tenho certeza que Ele estará abençoando tua família, tua vida, teu ministério, teu trabalho, a tua saúde, em nome de Jesus, amém? Não deixe de dar o teu like aí, e você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude, porque eu tenho certeza que Ele vai estar levando vitória para tua casa. Eu quero compartilhar com você, nessa noite, uma mensagem de Deus, que está aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 15 e o verso 22, amém? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, somente alguns versículos que vai dizer assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porventura, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. A gente sabe que nessa passagem aqui, anteriormente, vai dizer que Deus levanta Samuel para escolher um rei para Israel. Levanta Samuel para ungir, Saul como rei de Israel. O povo escolheu Saul. Samuel foi lá e ungiu Saul como rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que aqui no capítulo 15, Deus ele dá uma ordem para Samuel passar para Saul, dizendo que era para Saul destruir Amaleque, louvado seja o nome do Senhor. Quando eles fossem, para lá, era para destruir totalmente tudo que houvesse na cidade, tanto de vaca, gado, pessoas, crianças, jovens, inclusive o rei. Mas quando Saul
chega na cidade, ele poupa, né, o rei, porque a intenção de Saul era tomar as vacas, ovelhas, porque o povo assim falou para que ele poupasse, para que fosse oferecido sacrifício ao Senhor. Só que a ordem de Deus era uma, e Saul ouviu a voz do povo e pecou contra Deus. Mas mais para frente, Deus, ele manda Samuel repreender Saul, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Antes que a gente pense que não, Deus já tinha revelado ao profeta que o rei havia pecado, desobedecido ao Senhor. E quando Deus passa o recado para Samuel, Samuel, ele vai de encontro a Saul. E quando ele chega até Saul, ele diz, né, louvado seja Deus, né, que balido, pois, é esse de ovelha aos meus ouvidos, e que mugido é esse de vacas que eu ouço. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Só que Deus ordenou para destruir tudo, e não para poupar vacas e ovelhas para que fosse oferecido sacrifício. Porque Deus tem prazer na obediência e não em sacrifício. Só que Saul preferiu desobedecer ouvindo a voz do povo, né? E como de costume, a voz do povo não é a voz de Deus. E as pessoas acham que a voz do povo é a voz de Deus. É um ditado totalmente errado. A voz de Deus é a voz de Deus. E a voz do povo é a voz do povo. Aleluia. E a voz de Deus tem que prevalecer sempre na nossa vida. Só que Saul, ele preferiu ouvir ao povo, porque temeu rejeição do povo, mas não temeu a rejeição de Deus. Portanto, aquilo que ele não temeu foi o que aconteceu. A Bíblia vai dizer que, louvado seja Deus, né? Deus mandou Samuel mais uma vez dizer para o rei, aleluia, porém, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Deus não queria gordura de carneiro, Deus não queria sacrifício. Deus queria obediência do seu ungido. Deus queria obediência do seu líder. Se Deus quiser a minha obediência, a sua obediência, obedeça. Porque lá na frente ele vai honrar a minha, a tua obediência. Quando Deus, ele pede algo de você e de mim, ainda que pareça difícil fazê-lo, mas é certamente porque ele confia em mim, confia em você, e certamente lá na frente ele há de te honrar, né? Só que Deus, ele se decepcionou com Saul, porque Saul desobedeceu. E Samuel fala, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Deus tirou o reinado de Saul por causa da sua obediência. Então, a nossa desobediência, ela traz muitas consequências, né? Então, é melhor obedecer, porque primeiro, Samuel, ele foi usado como sacerdote para repreender, né, aleluia, Saul, né, por ele não haver obedecido a ordem de Deus, aleluia. Não adianta a gente oferecer sacrifício e não obedecer. Não adianta dizer, eu vou dar um dízimo bom, né, eu vou oferecer um dízimo alto, mas aquilo que Deus mandou você fazer, você não faz. Se Deus falou, é necessário você ir por aqui, é necessário você se abster disso aqui, é necessário você recusar esse prato, obedeça a Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar, né? Porque aquilo que Deus tem projetado para você, certamente ele vai te honrar. Agora, se você não obedecer, aquilo que ele te entregou vai ser tirado e vai ser colocado outro no seu lugar, né? Porque Deus, para ele o que vale mais é a obediência do que sacrifício.
A Bíblia vai dizer que primeiro Deus dá ordem a Saul para poder matar tudo de Amaleque. E segundo, Deus, ele repreende por ele não ter obedecido. Em terceiro, o reino dele, de Saul, é passado para Davi por causa da sua desobediência. E o que eu aprendo com isso? Deus, primeiro, ele nos dá uma ordem, na expectativa de que nós venhamos obedecer. E quando nós não obedecemos a sua ordem, ele nos repreende e dizendo qual é o castigo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o reino de Saul foi passado para Davi por causa da sua desobediência. Então, não desobedeça a ordem de Deus. Fique na tua posição, fique na obediência, porque Deus se agrada daquele que obedece e não se agrada de sacrifício em vão. Deus só vai receber o teu sacrifício quando ele for seguido da sua obediência e não, né, ele não há de receber sacrifício com desobediência. Tem pessoas achando, aleluia, que o sacrifício de ir para o monte, que o sacrifício de ir para a igreja, que o sacrifício de jejuar é melhor do que obedecer uma ordem de Deus. Se Deus te deu uma ordem, obedeça, né? E eu me lembro de um líder também chamado Moisés. Moisés, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Moisés, na verdade, não foi uma ordem, na verdade, ele foi ferir a rocha, ele foi atender o povo e ele acabou ferindo a rocha. Né? Era um líder que Deus levantou, né, com grande potência para guiar o seu povo, mas por causa do povo ele feriu a rocha e por ele ferir a rocha ele não entrou na terra. E o maior pecado de Saul foi ele atentar para o que o povo queria, né? Se Deus te deu uma ordem, faça o que Deus mandou. Não atenta para que as pessoas à tua volta estão dizendo: ah, tem que ser assim, assim é melhor, desse jeito que tem que ser. Não, atente para a voz de Deus, né? Atente para aquele que te rege, para aquele que te chamou, para aquele que te levantou, para aquele que cuida de você, da tua casa, da tua família e do teu ministério, porque certamente ele há de honrar, aleluia, a tua obediência, né? Quando Saul, ele desobedece, ele perde a confiança de Deus. E quando a gente perde a confiança de Deus, certamente não seremos aptos para poder fazer algo de confiança, como ser um líder, né? Ou um rei, ou como ocupar uma posição de destaque. Pode ser que essa posição de destaque pode ser outras, né? Aleluia, não só de rei ou de líder, mas outras. Deus confia no homem e Deus, ele quer, né, que o homem obedeça, né, e faça jus da sua confiança. Então, entenda uma coisa, Deus está dizendo, é melhor obedecer do que sacrificar, porque se você obedecer, com certeza o teu reinado, né, o teu liderado, aquilo que ele colocar nas tuas mãos para tu fazer, certamente será uma bênção, né? Aleluia, certamente irá florescer o projeto que Deus colocou nas tuas mãos, certamente ele te honrará. Mas siga as instruções de Deus, siga as instruções que ele tem te dado, né, e obedeça, porque certamente, né, as bênçãos, ela é acompanhada por obediência. Lá em Deuteronômio fala das bênçãos e das maldições, né? Quando a gente obedece, as bênçãos nos seguem, mas quando nós desobedecemos, a maldição nos segue. E assim aconteceu com Saul. Ele foi, né, amaldiçoado, ele perdeu o seu reinado, acabou ficando lelé da cuca, ficou doido. Por quê? Porque o espírito de loucura entrou na vida dele, ficou perturbado, aterrorizado, porque o seu reinado tinha sido tirado. Então não perca o teu lugar por causa da desobediência. Seja obediente, porque certamente Deus, ele será com você. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Esse canal é Mulheres Vitoriosas e eu tenho certeza que vidas e mulheres, famílias serão edificadas através desse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever, né? Dá o teu like aí e compartilha, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu e ao teu coração. Que Deus abençoe a tua vida e a paz do Senhor.